Você já tem um bom tempo, né, que é evangélico. Sim. E o que é que te levou a falar, ó, eu quero seguir esse caminho, eu acredito, né, que aqui eu vou conseguir mudar muitas coisas, muitas vidas. A começar da minha vida, claro que necessariamente não precisa acontecer uma desgraça na tua vida Sim, para você mudar o teu estilo de vida. Mas você fica mais sensível a tudo aquilo que vem te fazer bem quando você não tá bem. Então eu tava passando um momento muito difícil na minha vida, e esse momento difícil era a questão do suicídio mesmo. Era a questão eu peguei uma semiautomática do meu irmão, coloquei no céu da boca e me enfiei no quarto da minha mãe, tranquei lá e falei, tchau. Porque era um cara que tinha uma mente tão limitada, tinha um raciocínio tão limitado. Era um cara que, até por alguns da própria família, era menosprezado, diminuído. Então, assim, a autoestima sempre lá embaixo. Você não vai dar em nada. Isso daí não vai, sabe? Então, aquele tipo de palavra que sempre te põe pra baixo. E se você, mano, tem uma mente vazia, você já se torna uma oficina do mal, né, cara? Você já maquina coisa que é sempre pro negativo. Então, assim, tudo pra dar ruim mesmo. E aí chegou uma hora que deprimidão, pra baixo até umas horas, e chateado com a vida e com todos, eu peguei essa semiautomática do meu irmão e fui pro quarto da minha mãe tirar a vida. E disposto, convicto, era um cara muito quieto, muito quieto. Não dividia esse tipo de coisa com ninguém. Inclusive, a psicologia diz que esse perfil de pessoa tem grande risco de cometer muitas coisas negativas, então eu tava nesse grupo, né? E aí fui lá, disposto para fazer que eu queria fazer mesmo. E aí, cara, eu comecei a sentir um cheiro muito gostoso no quarto da minha mãe, sabe? Um perfume maravilhoso, cara. Claro, minha mãe sempre lavou os lençóis das camas, né? As fronhas, tudo bonitinho, tudo. Mas eu tinha um perfume diferente ali, cara. Tinha uma coisa muito, muito agradável, sabe? E aí, muito, muito angustiado, muito chateado comigo e com as coisas. E aí eu comecei a chorar copiosamente com a disposição de tirar minha própria vida, só que eu não tinha mais força, cara, não conseguia. E aí eu vi uma voz saindo de dentro de mim dizendo assim, ei, Cacau, você não é teu, você é meu. Poxa, quem é esse que tá falando comigo, né? Eu conheço os crentes da rua, porque tinha alguns na rua, eles falavam que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então é só coisa negativa mesmo, só coisa do mal. Então, se o diabo não pode ser, né, mano? Só pode ser o Jesus desses crentes aí, né? E aí eu falei, poxa, se é você mesmo que tá falando isso que eu ouvi, que eu sou teu e etc., então me faça eu te conhecer. Porque o dia que eu te conhecer de verdade, eu vou te fazer conhecido, cara. Porque eu sempre ouvi falar de um Jesus que era maravilhoso, os crentes nem tanto, mas o Jesus dos crentes sim. E eu sempre ouvia essas, né, mano? E aí, beleza. Se for você mesmo, me faz eu te conhecer, então. E aí, cara, ele não falou muita coisa pra mim, sabe? Das coisas que ele disse, ó, você é meu, você não é teu, e você não vai fazer nada contra aquele que é meu. Então é o seguinte, abandona isso daí. Eu tinha como eu disse, o meu raciocínio era tão limitado, tão lento, tão pequeno, que eu não conseguia ler um gibizinho da Mônica e entender uma historinha do Chico Bento, da Mônica, do Cebolinha. Sabe, na minha época, Notícias Populares tinha esse jornal. Eu não sei se chegou aqui sim. em Carapicuíba, mas em São Paulo eu li o cabeçalho da notícia, mas eu não conseguia entender a imagem. Não, era ruim, cara, era ruim. Tanto é que eu não sabia escrever rap, quem me ajudou muito foi o James D, né? Beleza. E aí eu comecei a sentir uma alegria muito grande no quarto da minha mãe. Mas aí do choro de tristeza passou a ser um choro de felicidade mais golden, ultra, power, mega, sabe? Uma coisa assim inexplicável, indescritível, cara. E não foi ninguém. Eu já ouvi falar de Jesus nessa época. Uau, com certeza. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu não gostava muito das pessoas que seguiam Jesus por causa de um padrão religioso que era muito chato. Eu era do rap, mano. Certo. Eu era outra pegada, nascido na quebrada, periferia. Então aquele tipo de vestimenta, aquele tipo de roupa não encaixava em mim. O Jesus eu até gostava, mas a galera que seguia Jesus eu não curtia muito, não. Pode crer.
Mas aí, como eu ouvi ele próprio falando comigo, aí, mano, foi sem dúvida. Então é isso mesmo? Então, tá. Então começa a fazer eu entender quem é você, deixa eu te conhecer e tal. Foi um papo muito rápido. E depois eu pensando, poxa, Jesus saiu sei lá de onde, né? Do céu, ou sei lá onde ele mora, onde ele tá. Eu desconhecia, né, mas tudo de teologia, de Bíblia. Então eu falei muito simples assim em pensamento. Você saiu sei lá da onde pra vir aqui? Na rua Alice dos Santos Peixe, número 852, trocar uma ideia comigo. Então, cara, você é um cara importante. Assim como eu também sou, porque você veio até mim. Então é o seguinte, eu vou te seguir, cara. Peraí. Aí comecei, cara. Comecei. Mano, eu comecei a ter um apetite ultra violento pra leitura, pra conhecer coisas, pra curiosidade pra saber quem era esse Deus, de onde ele veio, qual era a missão dele. Aí comecei, cara, estudar. E aí pronto, cara. Ixi, aí começou a sair letras que eu nunca escrevi, começou a sair estrofes, refrões que eu nunca. Uau! Sabe? Então, esse disco Não na Terra do Sim, que tá na sua mão aí, isso foi uma faculdade assim, porque aí o James D, que me ajudava a escrever, que compartilhava as rimas e as estrofes dele comigo. O James D saiu fora nesse trampo. Ele queria fazer o trampo dele solo e foi. Aconteceu que ele foi embora. Eu falei, mano, e agora, velho? Eu sou dependente do James D. Mas eu falei, não, mano, eu sou dependente é do cara que falou assim: ó, eu vou te fazer você me conhecer. Você falou que ia me fazer conhecido. E agora? Você é dependente de mim. Eu falei, então beleza. O James D tinha os particulares dele na hora de escrever. Então eu quero ter as minhas particularidades também. Justo. Eu quero ter os meus pontos de vista a respeito de uma letra da vida, a respeito do outro, a respeito de qualquer situação. Aí começou, cara. Os temas, começou, uau! Aí depois, assim, a experiência mais forte, assim, de transformação de entendimento, ou se antes cabia na garagem um Fusquinha, um Fiatzinho 147, ou virou hangar, mano. E aí passou a entrar aviões aqui. Eu falei, peraí, mano, que loucura é essa? Expansão de entendimento absurda, assim, sabe? Pra perceber as coisas, pra saber o que eu nunca sabia. Pra entender um texto, cara, ler um texto, isso pra mim era um absurdo. Então, por isso que pra mim foi muito forte a expansão de entendimento, a mente abrindo, sabe? A questão da religiosidade, que é chato até umas horas. E eu falei, não, mano, não é terno e gravata que leva pro céu, não é o CNPJ que leva pro céu, não é uma placa do lado de fora que faz as pessoas se aproximar de Deus. Então começou a abrir, sabe? Começou, pá. Falei, mano, eu vou seguir esse Jesus aí. Aí pronto. Aí comecei a estudar sobre ele e comecei a falar sobre ele em tudo quanto é lugar. Isso em que ano, mais ou menos? Então, ó, isso perto o disco, o primeiro disco com todo mundo convertido, eu, James e a galera que tava na formação do Rap Sensation, foi em 2004. Então, certo. 2002, 2000 foi o boom mesmo.